Os amados podem se assentar. Eu quero convidar os amados a abrirem a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1. Nós vamos ler verso 13 ao verso de número 23. Hoje à noite nós estaremos celebrando a ceia do Senhor e eu gostaria de meditar com a igreja sobre esse texto. Carta que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos da igreja na cidade de Colosso. Colossenses capítulo 1, a partir do verso de número 13. Assim diz a palavra do Senhor. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio deles reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros, também que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua morte, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Eu gostaria de meditar com a igreja nessa noite sobre a excelência e a suficiência da obra de Jesus Cristo. Há um hino que nós cantamos, especialmente por ocasião quando celebramos a ceia. Ele diz, um certo trecho, nada além do sangue. Nada além do sangue. Interessante, amados irmãos, que quando lemos no livro do profeta Isaías capítulo 53, verso de número 11, e esse texto da palavra de Deus fala sobre o sacrifício que Jesus faria por nós na cruz do Calvário. Isaías, muito tempo antes, ele já havia
pela fé, esse sacrifício sendo realizado em nosso favor. E quando Isaías, pela fé, ele vê esse sacrifício de Jesus em nosso favor, em Isaías 53, verso de número 11, ele registra: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito, ficará contente. Quando nós olhamos na palavra de Deus, no livro de Gênesis, capítulo 1, verso de número 10, capítulo 1, verso de número 31, nós temos o mesmo refrão sendo repetido. Por exemplo, Gênesis 1, verso de número 10. A Bíblia diz que depois de Deus haver criado, naquele processo de criação, você verá isso repetidamente. E eu quero apenas ler Gênesis 1, verso de número 10. Quando diz que Deus, após ter feito, a Bíblia diz, e viu Deus que isso era bom. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 1, verso de número 31, a palavra de Deus volta a frisar: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era não apenas bom agora, mas a Bíblia diz muito bom. Quando nós olhamos também para o apóstolo Paulo, escrevendo na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 4, verso de número 4, Paulo declara para Timóteo: tudo que Deus criou é bom. Então, amado, nós queremos nessa noite meditar sobre essa questão, sobre a excelência e a suficiência da obra de Jesus Cristo. Muitos de nós, talvez aqui a maioria de nós aprendemos que nós precisamos fazer alguma coisa para nos tornar melhor cristão. Então, por isso, prática de boas obras, por isso você deve fazer isso e mais aquilo. E hoje, mais do que nunca, nesses dias que nós estamos vivendo, nós temos aprendido que não há muita coisa para se fazer. E algumas pessoas estão aí no tédio muito grande, impedida de fazer muita coisa que a igreja fazia, ela está impedida nesses dias de fazer. Então nós temos aprendido o que é ser cristão. Né? Eu sei que alguns maridos têm aprendido nesses dias, né, por livre e espontânea pressão, né, a ser melhor marido. Porque não tem muita coisa para fazer lá na rua, não. Tem que ficar em casa, né, a se tornar melhor pai. Né, porque antes a creche, a escola, o clube, a escola de música, a escola de natação encarregava de cuidar dos nossos filhos. Agora fica mais tempo com a mamãe, mais tempos com o papai. Então forçosamente nós temos que nos aprender a ser melhor marido, a ser melhor pai, a ser melhor mãe. Esse é o desafio também para nós como igreja. Não tem muita coisa para se fazer, mas temos muita coisa para aprender a viver. Interessante, amado, que Paulo escreve para a igreja de Colosso. E havia, naquela época, uma tentativa de desmerecer, de desqualificar a obra de Jesus Cristo. E Paulo escreve para os irmãos, para a igreja em Colosso, para corrigir aquele falso entendimento que algumas pessoas estavam pregando na igreja. Na igreja estava sendo pregada trazido para a igreja uma pregação. Paulo escreve então para corrigir. Mas nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos perceber
Gênesis capítulo 3, verso de número 1. Quando na ocasião da tentação de Adão e Eva, Satanás, ele vem para lançar dúvida sobre a perfeição de Deus. Sobre a perfeição da obra de Deus. Satanás vem para dizer para Eva: Eva, será que vocês entenderam? Eva, será que Deus foi 100% transparente para com vocês? Satanás estava dizendo, me perdoe, não me interprete de uma maneira errada, mas Satanás estava dizendo sutilmente: eis que vos trago uma nova revelação. Hoje as pessoas também estão em busca de uma nova revelação, em busca de revelação, em busca de coisas que ela não entende ou que ela ainda não consegue compreender. Satanás chega a Eva e Adão para duvidar, lançar dúvidas sobre a perfeição da obra de Deus. Que Deus não foi assim tão excelente, que a obra de Deus, o propósito de Deus para Adão e Eva não era assim tão suficiente como Adão e Eva haviam imaginado. Por isso ele diz: é assim mesmo que Deus disse? Será que você não entendeu errado? Será que você ainda não precisa fazer alguma coisa para completar a sua salvação? Como diz o louvor que cantamos, nada além do sangue de Jesus. A obra que Jesus fez por nós, a obra que Deus continua fazendo através de nós, a obra que Deus ainda quer fazer em nós, ela é suficiente, ela é excelente. Veja bem, amados, Colossenses capítulo 2, verso 16 ao verso de número 18. Paulo fala lá na igreja, que lá na igreja de Colosso havia uma preocupação com a comida. E as pessoas tinham tanta preocupação que estavam preocupadas entre o que o crente deve comer e o que o crente não deve comer. Ainda hoje há pessoas que pregam que determinada comida você não pode comer, determinada coisa você não pode beber. Então, por que você não pode beber ou deve beber, deve comer ou não deve comer? Porque isso faz parte, da sua necessidade cristã. Em outras palavras, amada, a sutileza está aqui em dizer que a obra de Cristo não é suficiente. Que a obra de Cristo não é assim, tão excelente como nós imaginamos. Por isso, a preocupação com bebida, por isso, a preocupação com bebida, com comida, com roupa, com comprimento do cabelo, com alguma outra coisa a mais ou a menos. Havia também festas que eram realizadas. E alguns pregavam a necessidade daquelas festas do Velho Testamento continuarem a serem realizadas. E muitas pessoas achavam que para ser um bom cristão, então deveria celebrar determinado tipo de festa, porque faz parte da obra de Deus para contribuir na sua salvação. Havia também, conforme Paulo relata, uma preocupação em observar a lua. Veja bem, amado, preocupação com lua. Havia na igreja de Colosso alguns irmãos preocupados com a lua, outros preocupados com sábados. Alguns pregavam lá, eram batistas do sétimo dia, alguma coisa talvez assim, mas que continuava ainda dizendo da necessidade de guardar dia, e que quem sabe por ele não guardar o sábado não iria conseguir a salvação.
Hoje há tanta coisa, amado, ainda tentando dizer para mim e para você que a obra de Jesus Cristo não é suficiente, que eu preciso fazer alguma coisa, né? Que a obra de Jesus não foi assim tão excelente. Nós precisamos fazer alguma coisa para completar a nossa salvação. Então você tem que guardar, você tem que fazer um evangelho místico, um evangelho complicado, um evangelho difícil. Havia também, nos dias de Paulo, naquela igreja em Colosso, culto aos anjos. Algumas pessoas estavam pregando, né, a necessidade de cultuar anjos. Então havia culto aos anjos na igreja de Colosso, preocupado com o anjo. Né? Tem pessoa que ainda crente, ainda fica encucada sobre esse negócio. Será que cada crente tem um anjo? Né? Será que o anjo do Davi é um, o anjo do fulano é outro? Nós temos sim um anjo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o nosso anjo. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Será que devemos homenagear Miguel, arcanjo, serafins, né? E outras coisas mais? Havia na igreja de Colosso alguns irmãos que cultuavam anjos. Né? Algumas igrejas hoje ainda ensinam para o crente, né, que deve também se preocupar com seu anjo. Né? Cada um tem um anjo. Né? Eu tenho um anjo. Né? A irmã Dazinha é meu anjo, né? Que me acompanha, que cuida de mim também aqui na terra. Né? Esse é meu anjo. Né? Então, amado, tantas preocupações, tantas coisas para dizer que a obra de Cristo não foi suficiente. Havia lá na igreja de Colosso uma mistura de judaísmo, uma mistura de cristianismo com judaísmo. Há muitas igrejas evangélicas hoje, amado, que estão voltando a ser judaizantes. As práticas judaizantes, a necessidade de festa, de ritual, de comportamento, de culto, de adoração, de culto, de louvor aos anjos. Havia também o gnosticismo, que era uma mistura, por exemplo, porque a igreja de Colosso tinha uma preocupação com a adoração aos anjos. Porque as pessoas diziam que você precisa então fazer a sua prece, o seu culto ao anjo, que o anjo leva para fulano, que fulano entrega para cicrano, e aí quem sabe uma hora chega até o trono de Deus. E aí eles cultuavam anjos. Como temos hoje ainda algumas práticas dessa natureza, você pede para fulano, que fulano intercede por você, junto a cicrano, e vai lá na presença de Beltrano, quem sabe um dia a sua oração chega a Deus. Esquece que hoje, pela morte de Cristo, todo crente tem livre acesso à presença de Deus. Esquece que o Deus que ouve a oração do pastor Manuel, feita em nome de Jesus, é o Deus que ouve a oração do Renan, da Letícia, da Jaque, que ouve a sua oração. Mas é uma tentativa, amado irmão, de negar a excelência e a suficiência da obra de Jesus Cristo. Precisamos fazer alguma coisa. Como diz o cântico que nós cantamos, nada além do sangue de Jesus. Nós estamos aqui hoje à noite para celebrar a ceia, para lembrar a nós mesmos que o sacrifício de Jesus foi excelente e foi suficiente para a minha e para a sua salvação. Por isso, no verso de número 13, olhe o que Paulo fala aí no verso de número 13 do capítulo 1. Ele começa dizendo que Jesus nos libertou. Jesus nos libertou.
Ele nos libertou do império das trevas. Aí alguma pessoa pode dizer, como temos ainda uma corrente teológica da nossa atualidade, que até admite que Deus criou o céu, que Deus criou a terra, mas que Deus abandonou. Deus nos deixou à mercê, a esmo. Veja bem, amado, a Bíblia diz, Ele nos libertou do império das trevas. Você vai entender, continue acompanhando, você vai entender aonde nós queremos chegar. João, capítulo 9. Havia nesse texto aqui, a história do moço, do homem que nasceu cego. E quando, amado irmão, ali, aquele homem começa a testemunhar da obra que Jesus Cristo fez na vida dele, os judeus chamam aquele homem para que aquele homem falasse as pessoas, falassem a eles o que realmente aconteceu com você. Aí aquele homem conta para os judeus o milagre que Deus fez na vida dele, que Jesus fez na vida dele. Aí eles, não contentes, mandam chamar os seus pais. E as mesmas perguntas que fazem ao moço, também fazem aos seus pais, dizendo, olha, esse que diz ser curado por Jesus, realmente é filho de vocês? Eles buscavam uma tentativa de desmerecer a obra de Deus na vida dele. Quantas pessoas, muitas vezes elas ficam em crise, né? Quando as pessoas perdem a razão da sua fé. Aquele homem foi encurralado. Amado, a loucura desse mundo nosso é tão terrível. Há poucos dias atrás eu estava ouvindo, alguém defendendo alguns remédios que funcionam como preventivo para o coronavírus. Aí o cara continuava insistindo, mas há comprovação científica. Aí a pessoa dizia, não, fulano tomou, cicrano tomou e não aconteceu nada. Aí ele ainda perguntava, mas há comprovação científica? A prova estava diante dele. Mas ele ainda continuava insistindo. A loucura desse mundo, amado. A loucura desse momento que nós estamos vivendo. Se você não policiar a sua própria mente e o seu próprio coração, a loucura desse mundo vai endoidecer você também. Essa paranoia que nós estamos vivendo, amado, você precisa saber do poder da obra de Cristo na sua vida, na minha vida. O poder que Deus já manifestou no nosso passado é o Deus que vai fazer no presente, é o Deus que vai fazer no futuro. Não preciso ficar esperando que haja comprovação científica, psicológica, neurológica para entender que há poder no nome de Jesus. E que a obra dele é suficiente, a obra dele é excelente. Eu confesso para os irmãos aqui, a hora do louvor, quando os irmãos estavam cantando, né? Sobre esse hino aí, né? Esse grandioso és tu. Eu estava lembrando aqui, há 9 dias minha tia foi levada para o céu, né? Está com Jesus. Eu lembro que um dos hinos dela também era esse aí, né? Mas eu sei, amado, que minha tia faleceu não foi por causa de coronavírus. Minha tia faleceu porque Jesus tomou ela para si. Mas a loucura
Esse homem aqui, né? E aí, capítulo 9 de João, é você mesmo que diz ter nascido cego. Duvidaram dele. Muitas vezes, amado, as pessoas vão duvidar da sua fé, vão duvidar da obra de Deus na sua vida. Mas você, não há, meu amado irmão, nenhum momento tão fundamental, tão importante na nossa história do que provar que agora realmente você é um crente em Jesus. Até poucos dias estava calmo demais ser crente, estava fácil demais ser crente. Agora é a hora. Esse homem, ele é questionado, ele é duvidado, a fé dele é colocada em dúvida. E vai falar com ele, e busca o pai, e busca fulano, e busca cicrano, para entender, você não está enganando, você não é um enganador, é verdade que você nasceu cego, chamou o pai, é verdade que esse menino é seu filho, que nasceu cego. Ele era a prova real do poder de Deus. Ele era a prova, não havia prova científica para explicar o que Jesus fez. Não havia prova, né, ali, algum teste provado em laboratório, mas a prova estava diante deles. Ele me libertou, eu era cego e agora eu vejo. Eu também era cego e agora eu vejo. Você era cego e agora você vê. Por que você vê? Porque a obra de Cristo é suficiente, porque a obra de Cristo é excelente, porque a obra de Deus é perfeita. Não há imperfeição no nosso Deus, não há imperfeição em Cristo. E se há alguma necessidade de que alguma coisa na sua vida ainda precisa ser feita, Ele vai fazer em nome de Jesus. Espere, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Há algum problema de enfermidade, há uma necessidade de cura, creia no nome de Jesus. Deus vai fazer, Deus vai fazer, porque a obra de Deus é perfeita, porque a obra de Deus é excelente. E esse homem dizia, eu era cego, mas cadê a prova que você era cego? Cadê o documento que prova que você era cego? Jesus me curou. Não, mas cadê a prova? Cadê a prova científica? Cadê a prova? Cadê o atestado? Cadê o documento? E ele continuava dizendo, ele me libertou. E foi essa luta daquele homem. E Paulo escreve, Jesus nos libertou. Porque João capítulo 9, verso de número 5, Jesus mesmo havia declarado, eu sou a luz do mundo. E aquele que me segue não andará em trevas, não andará confuso, porque a obra de Deus é perfeita, porque a obra de Deus é suficiente. E eu sei, meu amado, se há alguma coisa que eu não entendo hoje, eu sei que minha vida está na mão de Deus, e que no tempo de Deus, Deus vai me revelar. Aquieta teu coração, aquieta sua ansiedade. Paulo escreve, ele nos libertou. Aí algumas pessoas podem dizer, né, tá bom, ele nos libertou, mas libertou, e agora? E agora? Tá, libertou, é coisa do passado. Não, Paulo fala, não, o Deus do passado é o Deus do presente e é o Deus do futuro. Veja o que Paulo continua a nos dizer no verso de número 13 de Colossenses 1. Ele nos transportou. Ele nos transportou em Cristo, por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ele me libertou no passado e pela fé eu sei que Ele já me transportou.
Ele já me tirou do reino das trevas e já me levou para o reino de Deus. Porque o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário por mim e por você. Ele nos transportou, Ele não nos tirou e deixou aí a esmo. Ah, pastor, eu aceitei a Jesus, Jesus me libertou, foi maravilhosa a minha conversão, eu lembro com saudade da minha conversão, mas e agora que coronavírus veio? Coronavírus veio e coronavírus vai passar, mas Jesus permanece para todo sempre. Ele nos transportou. Mas eu estou aqui, como Ele me transportou. Eu sei, amado, se eu morrer agora, eu não tenho medo do destino da minha alma. Você tem incerteza do destino da tua alma? Aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Confesse a Jesus como Senhor e Salvador. Porque a palavra do Senhor diz que Ele nos libertou e Ele nos transportou. Não é que vai transportar não, amado. Já transportou. Eu estava lembrando agora da tia Maria, né? Eu sempre falava que tia Maria Arruda era a minha segunda mãe. Era um prazer tão grande. Aí enquanto os irmãos estavam cantando aí, né? Morava em Cáceres. Aí quando eu voltava de Cuiabá, ou ia para Cuiabá, convidava a irmã Dazi, vamos passar lá na tia Maria? E agora eu sei que ela não está mais lá. Mas eu sei que ela está com Jesus. Ela está com Jesus. Porque a palavra do Senhor diz que Ele libertou e nos transportou. Não deixou aí a esmo. Não nos deixou aí agora, né, vulnerável. Né? Agora que coronavírus veio, né? Então, e agora, pastor, o Jesus de ontem é o Jesus de hoje, meu amado. Ele nos tirou e Ele não nos desamparou. Ele continua sendo o mesmo hoje e o será eternamente. Assim diz a palavra do Senhor. Paulo diz, olha, Jesus nos libertou e Ele nos transportou, né? Ele nos tirou. Não nos deixou a esmo, não nos deixou sem destino. Colossenses 1,13, Ele nos libertou e nos transportou para o reino do seu Filho. Muitas vezes cantamos, né? Porque Ele vive. Porque Ele vive. Não tenho temor do amanhã, nem depois do amanhã, nem do daqui a pouco. Porque eu sei que minha vida está na mão de Deus. Pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por mim. A minha vida está na mão de Deus. A minha vida não está na mão de autoridade do Brasil, de prefeito, de governador, de médico. A minha vida está nas mãos de Deus. A minha vida está na mão do Senhor. Êxodo capítulo 3, verso de número 7, o povo estava lá, aprisionado no Egito. Aí a palavra de Deus diz, Êxodo capítulo 3, verso de número 7, a Bíblia diz, o Senhor vê a aflição do seu povo, o Senhor ouviu o clamor do seu povo, eu conheço os seus sofrimentos. O mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus é hoje. Ele continua dizendo para mim e para você, eu vejo a sua aflição. Quando você ora, desesperado, eu ouço o seu clamor, porque eu conheço o seu sofrimento. Eu não conheço todo o sofrimento da irmã Dazinha. Olha que é a pessoa com quem eu mais convivo, né? Mas não conheço. Mas eu sei, irmã Dazinha, que Deus conhece aquilo que eu não conheço. Deus sabe aquilo que eu não sei, mas Deus sabe. Eu conheço as suas lágrimas. Eu sei das suas lutas. Eu sei do que vocês estão passando. Vocês não estão a esmo.
Vocês não estão aí como ovelhas sem pastor, desamparados, desabrigados, desprotegidos. Oh, amado, quanto engano nós vemos nesses dias. Pessoas parecem com medo tão grande de vir à igreja, mas não tem medo de ir a outros lugares. Porque elas sabem. E é um engano, muitas vezes, que deixamos ser levados pelos enganos. E aí a palavra do Senhor diz: desci para livrá-los e para fazê-los subir a uma terra que mana leite e mel. Eu acho interessante, amado, quando o Senhor aparece para Israel lá no Egito, a Bíblia diz: eu vi sua aflição, eu ouço a sua oração, eu conheço o seu sofrimento, eu desci, diz a palavra do Senhor, para fazê-lo subir. Eu gosto muito dessa palavra, que o autor da Bíblia coloca aqui: subir. Eu sei, amado, que Jesus não me libertou apenas para nos libertar, mas a Bíblia diz que um dia eu vou subir. Eu vou subir. Você tem certeza que um dia você vai subir? A Bíblia diz que Deus, ele diz aqui: eu desci para vos fazê-los subir, nos tirar dessa realidade física, humana, nessa realidade circunstancial, nessa realidade que nós vivemos hoje. Nós vivemos no sobrenatural. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos aprender a viver no sobrenatural e crer no milagre de Deus e no Deus do milagre. Mais do que nunca, nós precisamos ter coragem para provar que a obra de Deus, realizada através de Cristo Jesus, foi perfeita, foi completa. O apóstolo Paulo continua a nos dizer, verso de número 14, verso de número 13, ele diz: ele nos libertou e nos transportou, melhor dizendo. Verso de número 14, a Bíblia diz que ele nos redimiu. Ele nos redimiu. Nele temos a redenção. Veja bem, ele nos tira da escravidão, nos liberta da escravidão, ele nos transporta para o reino que ele foi nos preparar e ele nos redime. Um bom exemplo de alguém sendo redimido é a história do filho pródigo. Estava perdido e foi encontrado. E agora, quando o filho pródigo volta para a casa do seu pai, a Bíblia diz que ele restitui ao seu filho aquilo que ele perdeu, dando a ele anel no dedo e calçado nos pés e veste para vestir. Ele estava sendo reconduzido. Um dia por causa do meu pecado, um dia por causa do seu pecado, nós perdemos a condição de filhos de Deus. Mas agora em Cristo, Ele nos liberta, Ele nos transporta e Ele nos redime. Ele nos devolve novamente aquilo que nós perdemos, que é a condição de filho do Deus Altíssimo. Ele nos redimiu. Interessante, amado, que Paulo não coloca isso como uma promessa para o futuro. Paulo não coloca isso como uma possibilidade futura. Paulo coloca isso já como se fosse obra do passado. Porque a obra de Cristo foi suficiente, porque a obra de Cristo por nós na cruz foi excelente. Não há nada mais para ser feito. Jesus morre na cruz e uma das últimas palavras que ele diz: está consumado, está
encerrado, está acabado. Tudo o que ele veio fazer para dizer que Deus te ama e ele tem um propósito de vida eterna para você, para mim e para cada um de nós, ele já fez na cruz do Calvário. O que eu preciso fazer hoje? Confesse a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Simplesmente isso. Porque tudo que tinha para ser feito, Jesus já fez na cruz do Calvário. Nada além do sangue de Jesus. Nada além do sangue. Nele temos a redenção. Nele tudo, nele todo escrito de dívida que era contra nós foi cancelado. Verso 20 ao verso de número 3, o apóstolo Paulo, ele fala de paz, ele fala de reconciliação, ele fala que agora em Cristo nós temos paz com Deus, ele fala que agora através de Cristo nós fomos reconciliados com Cristo, nós fomos reconciliados com Deus por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nossa condição antes era de estranhos e inimigos de Deus. Mas agora, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, somos apresentados diante de Deus. Por causa dele e para ele, somos apresentados diante de Deus, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Santos. Todos nós que confessamos a Cristo, todos nós que temos a Cristo como Senhor e Salvador, nós somos santos, porque o sacrifício de Jesus me santificou. A Bíblia diz também inculpáveis. Muitas vezes pessoas ainda carregam sentimento de culpa, mas agora em Cristo nós somos apresentados diante de Deus como inculpáveis, sem culpa. E também diz a palavra do Senhor, irrepreensíveis. Há algum pecado na sua vida? Jesus nos purifica, nos santifica, nos lava de todo o pecado. Se você pecou, confesse os seus pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu não sou digno da salvação. Eu não sou digno do sacrifício de Jesus Cristo. Mas porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele nos deu o seu Filho para que morresse na cruz do Calvário, por mim e por você. E por isso Paulo, verso de número 15 ao verso de número 19, Paulo declara que a obra de Cristo é suficiente e excelente, e portanto, Ele tem a primazia. Ele é o principal. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Ele é o cabeça. Ele é o princípio. Porque dele e para ele são todas as coisas. Como diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 11, verso de número 36. Nós estamos aqui nessa noite, como disse, para celebrar a ceia do Senhor. Eu vou convidar nesse momento o Ministério de Louvor. Nós vamos cantar mais um cântico ao Senhor. Desculpe se depende de vocês estavam em uma outra ordem, mas eu quero convidar vocês, a igreja, a se colocar em pé. E nesse momento, eu quero convidar você a cantar, declarando: nada além do sangue de Jesus. Nada além do sangue de Jesus. Por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele. Glória, pois, a Ele. Glória, pois, a Ele. Jesus Cristo, nosso Senhor e
e Salvador, que nos guarda, que nos cura, que nos liberta e que um dia nos levará para o céu. Um dia nós estaremos no céu, exaltando e glorificando a Jesus nosso Senhor. Eu convido, enquanto nós vamos cantar esse louvor, enquanto nós cantamos esse louvor, eu quero que você cante numa atitude de adoração, de todo o coração, agradecendo a Jesus pelo seu sacrifício na cruz do Calvário em seu favor. Glorifique o nome de Jesus, dizendo: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor nos libertou, o Senhor nos transportou. Nós não somos mais desse mundo, nós não somos mais dessa terra, nós somos do teu reino. Oh Deus, muito obrigado, Pai, por esta noite. Louvado seja o teu santo nome, glorificado seja o teu nome, Senhor. Oh Deus, muito obrigado. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, Pai. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Te louvamos, Pai. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que preparas para nós um caminho para Ele, onde eu possa me achegar somente pelo sangue. Nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que preparas para nós um caminho para Ele, onde eu possa me achar